Bom, pessoal, para a gente continuar a nossa aula sobre as doenças que a gente mais vai encontrar na UTI, eu vou abordar dois assuntos com vocês hoje. Eu só vou abordar esses dois porque a gente tem que relembrar realmente como é que funciona algumas fisiologias do nosso corpo, tá? A primeira coisa que eu quero que a gente relembre aqui é que, como a gente vai falar de uma patologia do coração, é importante que a gente saiba, retome, né, o assunto de que o coração ele funciona basicamente de duas fontes, né, de mecanismos. Então, uma das fontes é o mecanismo elétrico, como vocês estão vendo aqui, e a outra é o mecanismo mecânico, né? Fica estranho falar, mas é justamente isso. Então, uma coisa é ele bombear o sangue, a outra coisa é ele se mexer, né? A partir do que ele se mexe, que é a tal da condução elétrica do coração. Então, aqui nós temos as câmaras, né? Os átrios e os ventrículos, como vocês estão vendo aqui no desenho. E para que ele contraia, não basta só estar cheio de sangue, né, aqui na região. É importante que ele tenha um estímulo elétrico para que isso aconteça. E é justamente aqui que está esse estímulo elétrico, aqui no átrio, no nó sinoatrial, vocês devem lembrar disso lá de anatomia. E aí, este nó aqui, que é um ramo elétrico, libera, a partir de algumas fibras aqui, a energia necessária para que o átrio funcione. E aí, essa energia ela também é dissipada para os ventrículos através de um negócio chamado fibras de Purkinje, que são umas ramificações, assim como essas ramificações que vocês estão vendo no átrio, que pegam todo o átrio, aqui também nós temos enervação, né, umas ramificações de nervo que fazem a condução elétrica, né, desse coração aí. Então, para que o coração bata, é necessário que ele tenha sangue, logicamente, mas também é necessário que ele tenha esse impulso elétrico, né, essa condução elétrica feita a partir deste sistema que vocês viram aí. Quando a gente fala de um ritmo sinusal, vocês vão ouvir bastante esse nome. Ritmo sinusal significa o ritmo adequado do nosso coração. Então, o coração bater de 60 a 100 batimentos por minuto significa que ele está em um ritmo normal, um ritmo sinusal. Ou seja, ele não está batendo de forma irregular, ele está batendo de forma regular. Só que hoje nós vamos ver algumas alterações que acontecem bastante na UTI que estão relacionadas às arritmias, ou seja, o coração bate fora do ritmo. Para que fique fácil de vocês fazerem as análises das palavras, é sempre importante a gente ter bem apegado a gente a leitura, tá, pessoal? Então aqui, ó, quando eu falo que alguma coisa tem ritmo, eu falo que ela é rítmica. Se ela não tem ritmo, eu falo que ela é arrítmica. Olhem aqui a palavra, que bonitinho, ó. A significa negação de ritmo. Então, toda vez que anteceder, né, a palavra anteceder a palavra a, significa que ela está negando aquela palavra. Então, só uma análise da palavra aí abrindo como paralelo para que vocês entendam. Então, aqui a gente vai falar das arritmias do coração, ou seja, todas as formas que o coração bate de maneira irregular e torna-se um problema, tá bom? Então, aqui, ó, nós vamos ver estas 5 arritmias: a taquicardia supraventricular, a fibrilação atrial, a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular e a taquicardia sinusal. Eu deixei separado assim, como vocês estão vendo, porque esses dois problemas aqui, ó, que é a taquicardia supraventricular e a fibrilação atrial, elas se referem a problemas que acontecem no nosso átrio, tá? Por isso que elas estão separadas aqui. Ataque ventricular ou a fibrilação ventricular, elas estão relacionadas ao nosso ventrículo, tá? Que é esta parte de baixo aqui. E ataque sinusal está relacionada ao coração inteiro. Para ilustrar para vocês, está aqui, ó. Esse daqui é um batimento sinusal, ou seja, um batimento rítmico do coração. O que é isso? Reparem que estas duas partes aqui, tanto esta quanto esta, elas batem ao mesmo tempo. Isso significa que os nossos átrios, eles se movimentam ao mesmo tempo, assim como os nossos ventrículos. Reparem que enquanto um enche, o outro está esvaziando.
enquanto um esvazia, o outro está enchendo. Então, a gente pode dizer que o ritmo sinusal do nosso coração é: enquanto o átrio contrai, o ventrículo relaxa. Isso porque quando o átrio contrai, ele expulsa o sangue e o sangue precisa ir para algum lugar. Então ele vai para o ventrículo que está aberto, esperando esse sangue entrar. E o contrário também é verdadeiro. Quando o átrio contrai, ele expulsa o sangue dele e fica vazio. Aí ele precisa se relaxar, né, para que ele consiga receber mais sangue. Então, todas as vezes que o átrio contrair, ele vai expulsar o sangue e o ventrículo está relaxado para receber esse sangue. Já quando o ventrículo contrai, quem está relaxado é o átrio, esperando para receber sangue para um novo batimento, tá? Então vamos lá, ó. A primeira arritmia que a gente vai ver tá aqui, ó, é ataque ou taquicardia supraventricular. Reparem que eu deixei para vocês aqui na lateral direita, ó, um traçado de eletrocardiograma. Por quê? Porque é importante que vocês saibam que minimamente é necessário que o técnico de enfermagem saiba identificar um problema no eletrocardiograma, porque o paciente fica dentro da UTI adulto 24 horas durante o seu atendimento ligado a um monitor cardíaco. Então, é um dos recursos de monitoramento desse paciente que precisa ser utilizado de forma adequada. Então, todas as vezes que aparecer na tela do monitor do paciente qualquer ritmo que não seja comum, que não seja normal, o técnico de enfermagem tem que saber reconhecer. Naturalmente, pessoal, conforme vocês forem trabalhando em UTI, conforme os anos e a experiência que vocês adquirem, né, com o tempo, é natural que vocês saibam, inclusive, qual que é esta alteração, tá? Mas não é nada que eu vou exigir para vocês agora, mostrar uma foto, por exemplo, e exigir que se saiba qual é aquele ritmo. Mas é importante que vocês, olhando uma foto como esta aqui, ó, um ritmo como esse, consigam identificar que não se trata de um ritmo normal, se trata de um problema que está acontecendo, tá bom? Então, quando a gente fala que eu tenho uma arritmia relacionada a taquicardia supraventricular, eu preciso primeiro analisar o nome aqui. Então, supraventricular significa que está acima do ventrículo. Quem fica acima do ventrículo são os átrios. Dentro aqui, ó, do nosso traçado de eletrocardiograma, que vocês também devem ter aprendido um pouquinho isso lá em urgência e emergência, quem é responsável pelo batimento do átrio tá aqui, ó, é a onda P. Então a onda P ela vai ter um probleminha aí, como vocês estão vendo aqui, ela se repete, fica encurtada o espaço, não há espaço, ela bate tão rápido que não há espaço. Então a definição significa que é uma arritmia que acelera subitamente os batimentos cardíacos e se originam nas câmaras superiores do coração, ou seja, os átrios. Podem ser secundárias a foco de atividade elétrica anormal ou circuitos de reentrada. O que significa isso? Que já que mostrou um problema elétrico no eletrocardiograma, significa que certamente a origem deste problema tem a ver lá com a parte elétrica do coração. Então, a parte elétrica do coração vai apresentar problema aí, tá bom? É importante que vocês peguem bastante esse conceito, porque lá na frente, quando a gente estiver falando um pouquinho, que eu vou só citar um pouquinho de parada cardiorrespiratória na próxima aula, para a gente poder finalizar a nossa matéria, né, todo o nosso conteúdo, lá na frente vocês vão esclarecer melhor as dúvidas sobre desfibrilação e cardioversão. Lá na frente eu explico bonitinho para vocês isso. Então se apeguem bastante a esse conceito aí. Tudo que estiver relacionado à eletricidade do coração tem a ver com aquele nó sinoatrial e aquelas fibras de Purkinje que eu citei no começo dessa aula aqui, tá bom? Então vamos lá. Taquicardia supraventricular significa que o átrio, porque supraventricular são os átrios, estão batendo de forma acelerada. E qual é a causa? Pode ser que seja por uma condução elétrica anômala, né, diferente lá no átrio, tá bom? Outra coisa que eu quero que vocês se apeguem também, quando a gente faz a leitura, né, desta imagem aqui, reparem que eu estou vendo se repetir a mesma imagem.
Então, toda vez que for uma taquicardia, significa que aquela imagem que vocês estão vendo, então este traçado, ele vai se repetir várias vezes igualzinho. Isso significa que ele está batendo de uma forma irregular, porque é muito rápido, mas que a imagem é exatamente a mesma. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente muda de ritmo, e eu vou apresentar para vocês agora a fibrilação atrial, há essa grande diferença entre taquicardia e fibrilação. A fibrilação, ó, como vocês podem ver aqui no ECG, não é algo regular, é algo irregular, ou seja, não bate rápido sempre do mesmo jeito. Além de bater rápido, ainda bate de forma desregulada, ou seja, bate de formas diferentes, tá bom? Então vamos lá, ó. Taquicardia supraventricular vai bater sempre bonitinho do mesmo jeito, e como ela é supraventricular, está relacionada ao átrio. A segunda doença que a gente vai ver, né, o segundo ritmo ou arritmia que a gente vai ver é a fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ó, é uma arritmia supraventricular também, porque ela está relacionada ao átrio, em que ocorre uma completa desorganização da atividade elétrica mais uma vez. Então vejam que aqui o próprio nome diz, ó, é uma completa desorganização, ou seja, não vai ficar com o traçado igual como era na taquicardia. Aqui embaixo vocês conseguem perceber que é uma coisa completamente desregulada. E é completamente desregulada aqui, ó, tá vendo? Que é exatamente onde eu tô circulando com a seta que a gente tem que fazer a análise. Por quê? Porque assim como está nesta imagem aqui, ó, é este pequeno traçado que está relacionado ao átrio, e aqui também é a mesma coisa, mas vejam, aqui está mais para baixo e mais largo, aqui está para baixo, mas está mais curto, aqui volta a ficar largo, aqui fica para baixo e fica uma ponta para cima, para baixo e para cima e largo, aqui nem ficou com espaço, ficou só com um biquinho para baixo, aqui também. Então veja, não há uma regularidade, é desorganizado, tá? E lá, ó, isso faz com que os átrios percam a capacidade de contração e não gerem a sístole atrial. O que é sístole atrial? A contração do átrio. Se eu voltar aqui no vídeo, ó, reparem que aqui ele se contrai em algum momento, ó lá, o átrio se contraindo aqui. Na fibrilação atrial, este movimento do átrio não acontece, ou seja, ele não recebe sangue e ele também não consegue expulsar o sangue para dar continuidade ao batimento cardíaco normal, tá bom? Então, frisem bastante isso. Toda vez que eu falar taquicardia, significa que eu vou ter aqui, ó, algo que seja rápido, mas regular, ou seja, organizado, tá bom? Rápido, mas organizado. Toda vez que eu falar de fibrilação, eu também estou falando de rápido, mas estou falando de desorganizado. Não há uma regularidade, tá bom? Então, nós vimos as duas arritmias relacionadas ao átrio. Agora, eu vou passar com vocês para a arritmia do ventrículo, tá? O nome é o mesmo, o que muda é a localização. Então, aqui, ó, eu mostro para vocês a taquicardia ventricular, ou seja, não se trata mais de um problema elétrico do átrio, que está aqui em cima, e sim do ventrículo. Então, o problema elétrico está aqui no ventrículo. Ah lá, pode ser definida como uma série de batimentos ventriculares prematuros consecutivos. Por vezes, poucos batimentos desse tipo ocorrem de cada vez e em seguida o coração recupera um ritmo normal. Vejam que na taquicardia ventricular acontece o mesmo fenômeno da taquicardia supraventricular. Que fenômeno é esse? Reparem que as curvas são todas iguais, batendo sempre de forma organizada. Aqui, o problema já não está mais aqui nesta parte de baixo, e sim nesta parte de cima do complexo. Por quê? Porque esta parte maior é a parte que a gente faz a análise do ventrículo, tá? Mas reparem que todas as pontinhas, ó, existem. Elas são regulares. Por quê? Porque se trata de um ataque cardíaco. Lembrando que taque é rápido. Então, o coração bate rápido, mas bate de forma organizada. Já
Aqui, ó, eu consegui uma imagem para mostrar para vocês. Reparem que aqui, ó, na taquicardia ventricular, que precisa ter um pouquinho de sensibilidade. Parem um pouquinho nesse vídeo para que vocês entendam. Reparem que o ventrículo, que é esta parte vermelha, está batendo muito mais rápido que os átrios. E para que fosse regular, ou seja, que não tivesse problema, era importante que os dois estivessem batendo em concomitância, ou seja, enquanto um bate, o outro relaxa, enquanto o outro bate, o outro relaxa. Então, era para ter o batimento parecido. E aqui é possível perceber que o ventrículo, ou seja, esta parte de baixo, bate muito mais rápido do que essas duas partes aqui, que são os átrios, por isso que é taquicardia. O ritmo que está aparecendo aqui embaixo é sempre o mesmo, ó, reparem que faz sempre a mesma curvatura, sempre o mesmo desenho, por isso taquicardia, tá bom? Já a fibrilação ventricular, olha como muda o desenho do eletrocardiograma, tá vendo? Já não tem mais organização, já não há mais uma regularidade da imagem. A imagem fica completamente já confusa. Por quê? Porque não há essa organização. Então, a fibrilação ventricular, ela ocorre, ó, em intensidades de corrente alta. E essa corrente elétrica, ela se origina da onde? O problema, né? O problema está se originando da onde? Exatamente aqui do ventrículo, que é o local em que está com o problema, tá bom? Então, reparem que é diferente da ataque. Por que é diferente da taquicardia? Porque ele bate de forma completamente irregular. Aqui eu trouxe para que vocês vejam, ó, como seria no eletrocardiograma. Vejam, há alguma regularidade? Não. Significa, gente, que o coração, nas partes dos ventrículos, né, ele não está batendo, ele está só tremendo. E aí, só por tremer, ele não consegue fazer uma regularidade aí, uma organização do batimento. Reparem que está piscando zero aqui. Ou seja, significa que em fibrilação, o coração não está batendo. Ele vibra, mas não bate, não tem nenhum batimento. Reparem, aqui não tem nenhum batimento, ou seja, o coração nesse momento precisa receber um choque para que ele pare, na esperança de ou que ele volte a bater normalmente, ou se uma vez ele continue parado, que a gente consiga fazer a ressuscitação cardiopulmonar com a compressão cardíaca, como vocês certamente viram lá em urgência e emergência, tá bom? Então, de novo, ó, nós falamos agora das duas arritmias relacionadas ao ventrículo. Então, nós temos ataque, que é regular, olha que bonitinha, organizada, a gente consegue perceber. Então, o coração bate rápido e há sempre uma organização nos batimentos do ventrículo. E nós temos a fibrilação. A fibrilação é completamente desorganizado, como vocês estão vendo nesse vídeo aí, tá bom? A última que eu não coloquei para vocês aqui, ó, que é a taquicardia, que eu deixei nesse primeiro slide, que é a taquicardia sinusal, pessoal, anotem aí. A taquicardia sinusal, toda vez que vocês ouvirem a palavra sinusal, significa que está normal, tá bom? A taquicardia sinusal significa aquele aceleramento que dá no coração só por uma taquicardia mesmo. Não há uma desregularização entre átrio e ventrículo. Eles dois batem de forma adequada, só que em ritmo acelerado, tá bom? Deixa eu ver se eu coloquei mais para frente aqui. Não coloquei. Mas ataque, então vamos lá. Só para a gente reforçar, para vocês não ficarem doidos. Vejam, tá vendo que aqui, ó, ele está batendo neste ritmo? Vamos supor que aqui seja um ritmo, vou dar um valor para que vocês entendam. Está 80 batimentos por minuto, tá? Vejam que cada parte do coração está fazendo o seu papel, tanto os átrios quanto os ventrículos, né? Eles estão batendo de forma organizada, ou seja, eu falo que ele está em um ritmo sinusal, um ritmo normal. Taquicardia, anotem aí, taquicardia sinusal significa que ele vai continuar batendo exatamente assim, de forma organizada, do jeitinho que tem que ser, mas
os valores eles já são de taquicardia. Por exemplo, se eu colocar para vocês que aqui está a 110 batimentos por minuto, eu tenho uma taquicardia. Vejam, eu tenho algum problema elétrico no átrio ou no ventrículo? Não. Significa que o paciente teve um aumento dos seus batimentos cardíacos, é uma taquicardia sinusal, mas talvez não seja de origem elétrica, de alguma origem com problema elétrico, nem no átrio, nem no ventrículo. Por exemplo, eu levo um susto na rua. Significa que eu tenho um problema de arritmia no meu coração? Não, meu coração acelerou por uma resposta a um susto. E eu tive naquele momento uma taquicardia sinusal, ou seja, meu coração bateu de forma coordenada, porém o ritmo foi acelerado, tá bom? Então a última que faltou com o slide aí para vocês é a taque sinusal, que é esse aceleramento do coração, dos batimentos do coração, mas que não tem origem de um problema elétrico, e sim uma origem externa. Por exemplo, levar um susto na rua e o coração acelerar. Ele continua batendo de forma certinha, porém agora num ritmo mais acelerado, tá bom? E a última doença que eu vou ver com vocês hoje, eu deixei aqui. Ah, não, esqueci de falar dos cuidados de enfermagem. Ó, anota aí que eu deixei bem certinho no slide para vocês, que é o que a gente já falou até agora, tá bom? Qualquer tipo de arritmia que o paciente tenha, ele estará na UTI com a devida monitorização. Então, por isso que é importante que a gente sempre mantenha o monitor cardíaco do paciente ligado e principalmente que a gente avalie distúrbios, como está escrito aqui, de artefato. O que é isso? Às vezes, aquele ganchinho do eletrocardiograma está solto, o fiozinho está solto ou o adesivo não colou direito. E aí isso pode identificar algum problema no traçado. Será que é um problema mesmo ou é uma conexão que está inadequada? Então, é papel do técnico de enfermagem manter a monitorização adequada, com os monitores lá que normalmente são utilizados em UTI e PS, realizar eletrocardiograma se for necessário, avaliar se o aparelho está em bom funcionamento e se as conexões estão todas ligadas e fazer a avaliação hemodinâmica. O que é isso? Eu não estou, como eu disse para vocês, solicitando que vocês saibam o nome de cada ritmo, não é isso? Mas é importante que vocês consigam olhar um eletrocardiograma, né, lá no monitor cardíaco e identificar se aquilo é normal ou se há alguma alteração naquele ritmo, tá bom? Isso porque durante um banho, por exemplo, o paciente pode entrar em uma fibrilação ventricular. E se vocês continuarem o banho no leito dele, ele está com o coração parado. Ele vai entrar em uma parada cardiorrespiratória, tá bom? Então é importante que vocês consigam, durante as atividades do dia a dia numa UTI, saber identificar se naquele traçado, aquele traçado que está no monitor cardíaco é normal ou não, tá bom? Agora sim, ó, a última doença que a gente vai ver hoje é o tromboembolismo pulmonar. E por que ele fica logo na sequência das arritmias? Porque o coração bater de forma desregulada em uma arritmia pode gerar um trombo sanguíneo. O que é um trombo, gente? O trombo pode ser um coágulo que fica passeando pela circulação do paciente. Olha aqui, ó, reparem que aqui é o coração, né? Aqui é o coração do paciente, aqui é o pulmão. Quando o sangue sai aqui do ventrículo direito e vai para a artéria pulmonar, ele vai fazer, né, a irrigação do pulmão a fim de trocar oxigênio por gás carbônico, né? Que é para isso, para essa função que ele serve. Só que se aqui, ó, na câmara ventricular foi gerado ou veio, né, de outra região do corpo, um coágulo de sangue ou um êmbolo, né, um pedaço de gordura, a hora que ele bombear, que o coração bombear este coágulo de sangue lá para as artérias do pulmão, e esta artéria for de um calibre menor do que este coágulo, haverá então a obstrução deste vaso.
que é exatamente o que acontece, o mesmo fenômeno que acontece em um infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Então, o fenômeno é o mesmo. Aconteceu ali o entupimento por um coágulo por um coágulo de sangue ou uma gordura, impedindo que aquela região seja nutrida com oxigênio e nutrientes. E aí aquela região morre, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês a definição. Ocorre quando um coágulo de sangue, gordura, colágeno, parte de um tumor ou uma bolha de ar dificulta a passagem de oxigênio para essa área aqui. Reparem que aqui, ó, a imagem tá azulzinha e aqui a imagem tá preta. Por quê? Porque o coágulo, que é exatamente essa aqui, ó, essa bolinha que eu estou circulando aqui com a seta, é exatamente essa bola que está interrompendo que o sangue continue fluindo para dentro do pulmão. E se o pulmão não tiver o sangue, ele morre porque ele não está sendo irrigado com oxigênio, tá bom? Então, ó, por que eu trouxe na sequência aqui? Porque uma arritmia pode fazer um coágulo e desprender este coágulo lá para o pulmão e levar o paciente, uma arritmia pode levar um paciente, por exemplo, a ter um tromboembolismo pulmonar. É lógico, pessoal, que o tromboembolismo ele não acontece somente por uma arritmia cardíaca, tá? Mas é uma das causas que pode levar o paciente a ter uma trombose no pulmão, um tromboembolismo pulmonar. Vocês já devem ter ouvido falar da trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda ela é uma outra doença que também pode levar o paciente a ter um trombo pulmonar. Por quê? Porque a trombose nada mais é do que lá nas veias do paciente, né, nas veias de membros inferiores, como vocês estão vendo aqui, ó, a inflamação destas veias, né, principalmente vasos grandes dos membros inferiores, com a geração de muitos coágulos. E aí o fluxo sanguíneo faz com que esses coágulos saiam lá da perna e subam. E eles vão parar aonde? No coração, e do coração vão parar no pulmão. Então, uma pessoa com trombose venosa, ou seja, aquela trombose dos membros inferiores, também tem risco de desenvolver uma trombose pulmonar, um tromboembolismo pulmonar, tá? Isso por quê? Porque o trombo gerado aqui no membro inferior segue o fluxo cardíaco, né? Segue o fluxo sanguíneo bombeado pelo coração e ele pode chegar lá na artéria do pulmão e o espaço ser pequeno, assim como aconteceu aqui. Quando ele chega em um espaço menor que ele interrompe o fluxo daquela região, tá bom? Então, quais são os principais sintomas que a enfermagem tem que ficar extremamente esperta com um paciente acamado lá na UTI ou um paciente com arritmia cardíaca na UTI? O paciente pode ter taquicardia, que é uma arritmia, como eu falar para vocês. Ele pode ter flebite nos membros inferiores. Ele pode apresentar hemoptise, sangue, né, no vômito. Pode referir dor, e aí a gente tem que descartar outras possibilidades, já que ele está com taquicardia e dor torácica, o médico certamente vai avaliar o risco para ele não estar desenvolvendo um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou uma angina. Então, são vários sintomas que podem levar a outras doenças e que, na verdade, pode ser um TEP, tá bom? Ele pode desenvolver febre e pode também ficar com a sensação de ansiedade. Então, a enfermagem, gente, nós temos papel fundamental nisso. A gente não pode negligenciar nenhuma destas queixas do paciente. Não é porque o paciente está lá na UTI que está com ansiedade que eu vou dizer que essa ansiedade é só por um fator psicológico. Essa ansiedade ela pode ter aí uma origem, né, mais fisiológica. Então a enfermagem tem que estar atenta aos primeiros sintomas de uma embolia e desconfiar disso. Se o paciente está com dispneia, se o paciente teve uma queda na sua saturação de O2 sanguíneo, se ele está com dor e se ele está com ansiedade, estes sintomas podem significar que ele está com um possível diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. E aí, qual seria o tratamento? Ó, a enfermagem vai colocar oxigênio conforme a prescrição médica, vai aliviar a dor torácica do paciente com o uso de analgésico. Para evitar que esse coágulo entupa o coração, é necessário o uso de anticoagulante e muitas vezes para
consertar, né, para regularizar a taquicardia desse paciente, é necessário o uso de drogas vasoativas. Então vejam, pessoal, que quando a gente fala de algumas arritmias e da probabilidade de um paciente desenvolver um tromboembolismo pulmonar, eu reforço mais uma vez que é de extrema importância que a enfermagem esteja atenta dentro da UTI a todos os sintomas que muitas vezes podem se confundir, mas que você no dia a dia com o paciente consegue dizer, como passa mais tempo com o paciente, consegue dizer se aquilo que está acontecendo com aquele paciente naquele momento vai ser considerado um problema ou não. Por isso que nós temos papel fundamental dentro da UTI, pessoal. Isso porque a gente passa a maior parte do tempo, né? É a equipe com maior tempo de contato possível com o paciente, tá bom? Então eu vou deixar essas duas doenças para vocês hoje, porque eu sei que vocês estão tendo outras matérias que carregam também bastante informação. A aula que vem a gente vai ver as duas ou três últimos temas da nossa matéria para a gente se preparar para a nossa prova final, tá bom, pessoal? Bons estudos, qualquer coisa me perguntem na aula.